Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. De pé do jeito que nós estamos, vamos ganhar tempo abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, do 33 ao 44. Faço aqui minha palavra de consideração e gratidão ao Senhor por esse privilégio de estar aqui com vocês, celebrando o 19º ano dessa igreja, revendo o pastor Rogério, que nós nos conhecemos há mais de 20 anos, provavelmente, mais de 20 anos. Desde quando ele dirigiu uma vigília lá em Caxias, e eu era frequente e era assíduo nas vigílias. Qual é o nome daquele bairro lá, aquele demônio daquele bairro? Copacabana. Alguém é de lá? Tem gente de lá aqui? Copacabana. Alguém foi nessa vigília? Alguém já foi nessa vigília? Então só eu que sou velho mesmo. Mas enfim, vigília bacana, o tempo que ele tinha cabelo. Que agora ele não tem, eu estou brincando. Deus abençoe, queridão. Quem achou diz amém? Amém. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país, e quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, matemo-lo e apoderemo-los da sua herança. E agarrando-o, lançaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Você diz amém. Toma seu assento, por favor. Eu gosto muito de pregar numa igreja que é bem alimentada pela palavra, e eu sei que essa igreja o é, pela frequência de profetas que vêm aqui e pela vida do pastor, que eu conheço há muito tempo. Eu sou pentecostal até o osso, mas eu também não sou fanático. Eu gosto de entender o que eu estou ouvindo para não dar glória a Deus em vão. Então eu gostaria muito de que antes que eu aplicasse, você ouvisse o que eu tenho para te dizer no contexto introdutório, para que eu desenvolva contigo uma linha de pensamento nesse texto, que é extremamente conhecido. E todo texto bíblico, quando ele é conhecido, ele é desafiador, porque quem está ouvindo, provavelmente diga: não tem mais nada que sair dali, porque provavelmente você já tem ouvido uma boa mensagem acerca do texto. Eu também sei que esse texto aqui, ele não é usual, mas é um texto autoexplicativo. Existem alguns códigos na Bíblia que eles se revelam no tempo da igreja que nós estamos vivendo. Eu sei que nós estamos sendo ouvidos aqui por muitas pessoas da internet, mas eu gostaria de deixar uma ressalva concernente a isso. Eu amo a cultura de Israel, eu amo a pátria Jerusalém, eu entendo todas as profecias concernentes a Israel, mas quando nós nos posicionamos como igreja, a igreja está
em um nível espiritual maior do que Israel, porque a igreja adora o Messias. Israel ainda tem a expectativa de que ele chegue. Paulo, quando fala da igreja, diz que ela está assentada nas regiões celestiais. Então existe um ambiente propício para a igreja, para que ela possa trabalhar, para que ela possa desenvolver aquilo pelo qual Deus já chamou. E é isso que nós precisamos desenvolver aqui. Entendermos que nós não estamos aqui sentados no banco de uma igreja sem nenhum propósito. Nós não somos frequentadores de culto. Nós somos resposta de Deus para essa geração. Amém? Deus quis que você estivesse aqui. Então eu preciso te fazer entender uma coisa. Eu não sei se foi Moody que disse. Ele disse que as escrituras, elas não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento. A escritura foi dada para mudar as nossas vidas. Então o que vale da Bíblia não é o que eu conheço, é o que ela me muda. Amém ou não? Porque tem gente que conhece, mas não muda. Amém ou não? Então você não precisa conhecer a Bíblia inteira, você precisa mudar concernente àquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Vocês estão aí, né? Beleza. Então, o que essa parábola nos fornece? Nos fornece um entendimento. Eu gostaria que você grifasse aí no seu coração, na sua mente, uma palavra que aparece 2 vezes no mesmo texto. É a palavra arrendamento. Ela aparece 2 vezes no mesmo texto. Existe uma outra palavra também que aparece mais de uma vez, que é a palavra lavradores. E uma outra palavra que aparece, pastor Anderson, mais de uma vez, que é a palavra servos. Então o que é que se desenvolve nessa parábola? Existe um homem, pai de família, que plantou uma vinha e arrendou essa vinha a uns lavradores. Ausentando-se do país, no tempo determinado, ele envia os seus servos, porque servos são diferentes de lavradores, para cobrar os frutos dessa vinha. Os lavradores vão se tornar cruéis e vão maltratar os servos que vieram cobrar os frutos da vinha. O dono da vinha vai perceber que se ele enviar outros servos em maior número do que os primeiros, ele então teria a resposta daquilo que ele queria, que eram os frutos da terra. Só que os lavradores trataram a segunda leva de servos da mesma forma que tratou os primeiros. Qual foi o pensamento do dono da terra? O pensamento é: eu vou enviar o meu filho, que é o herdeiro, porque a este herdeiro eles respeitarão. O texto vai dizer que os lavradores se tornaram tão cruéis que isso é uma conotação da voz de Satanás. Eis aí o herdeiro, matemo-lo e apoderemo-lo da sua herança. Eles matam o herdeiro. E a proposta da parábola, em uma retórica, foi: e agora, o que é que vai fazer o dono dessa vinha? Os discípulos vão responder: vai pagar o mal àqueles lavradores e vai arrendar a sua vinha a outros que lhe remetam fruto no tempo determinado. Existem algumas coisas que você precisa entender. Primeira coisa, quando a gente olha para a Bíblia e compreende acerca do contexto da vinha, na maioria das vezes a vinha condiz respeito a Israel. Israel é a vinha do Senhor. Dependendo do entendimento e do ambiente profético que você esteja lendo, Israel é referido como uma vinha. Em outros contextos, a vinha pode ser comparada a uma herança. E a palavra herança, no grego, significa algo que nós herdamos por sorte. Você não pediu, mas você recebeu. Herança é algo que nós herdamos por sorte. Favor de Deus, melhor dizendo. Nesse contexto de Israel como uma vinha, todas as vezes que Deus se refere a Israel como uma vinha, é como se fosse uma planta brava e degenerada. Existem 2 textos, a gente poderia gastar mais tempo aqui, mas 2 textos que são brilhantes, que refletem Israel como essa vinha degenerada. Isaías capítulo 5 é a parábola da vinha. E nós lemos a parábola de Isaías dizendo que o Senhor se esforçou, plantando-os da semente mais pura, esperando que eles dessem frutas boas, mas eles deram frutos bravos e degenerados. No texto do capítulo 5, parece que eu vejo um sentimento de Deus dizendo: e agora o que fará o Senhor da vinha? Ok? E o outro texto é Jeremias capítulo 2, verso 21, que diz que o Senhor trouxe uma semente do Egito, plantou,
tratou dela, esperando que desse frutas boas, mas deu frutas bravas e degeneradas. Todas as vezes que Israel é considerado uma vinha, ele é de uma forma degenerativa, nunca de uma forma excelente. Só que nessa parábola, a vinha não é Israel. Essa parábola disserta dessa forma: existe um pai de família. Quem é esse pai de família? Deus. Por que ele é o pai de família? Porque ele é dono de tudo. Ele é dono da terra, ele é dono dos céus, ele é dono da vinha, ele é dono de Israel, ele é dono da igreja, ele manda no inferno, ele manda em todos os lugares. Que o homem existe, até onde o homem não existe, ele manda. Porque o Salmo 24 diz acerca disso: do Senhor é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo quanto nela habita. Se a terra é de Deus, ele empresta a terra para quem ele quiser. Porque o texto diz que ele arrendou a sua vinha, que é símbolo da terra. Arrendar aqui é um contrato de aluguel. Não existe contrato de aluguel vitalício. Todo contrato de aluguel, existe um tempo em que você entra no imóvel e o outro tempo que você deixa o imóvel ou você renova o contrato. Então existe um contrato de arrendamento. Quando venceu esse contrato de arrendamento, porque ele arrendou a terra a Israel, esperando que Israel desse para ele frutos, e os frutos não eram as tâmaras, não eram os morangos, não eram frutos da terra, eram vidas que deveriam ser influenciadas pelos hebreus. Porque quando Deus plantou Israel na terra dos cananeus, era para que eles influenciassem os cananeus. Mas quando você observa Israel se degenerando por causa da idolatria, porque a chave de Deus para que eles tomassem a terra é: expulsem os inquilinos. Com os inquilinos não podem ter acordo. Com o inquilino a gente não pode fazer contrato. Inquilino, venceu o contrato, bota para fora, porque senão vai te dar trabalho depois. Só que o problema é que quem não quer lutar vive de acordo para ficar em paz. Quem não quer guerra faz aliança para não entrar na peleja. Israel fez aliança porque eles não queriam lutar. Parece-me que eu posso até abrir um parênteses aqui para dizer que esse povo hebreu parece muito com alguns crentes de algumas igrejas, mimados, achando que Deus é empregado, achando que eu tenho que dormir até meio-dia e Deus tem que ficar trabalhando como se ele fosse o meu empregado. Conversa. Mas pastor, a Bíblia não diz que enquanto eu descanso Deus trabalha. Descansar significa ter esperança. Não é dormir até meio-dia. Quem descansa trabalha. Quem descansa confia. Quem descansa entende que enquanto você está aqui, o mundo espiritual está se movendo. Ora ao teu favor e ora ao teu desfavor. Cabe a você se posicionar. Só que os hebreus não quiseram isso. Quando você lê o livro de Josué, você vê acerca das batalhas e dos acordos. Quando você lê o livro dos Juízes é sentenciado depois da morte de Josué, que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que Deus havia feito em Israel. Sabe o que é isso? Uma geração anátema, uma geração memória curta, uma geração que não olha para o passado como história, é uma geração fadada ao fracasso no futuro. Oh glória, gostei disso. Uma geração que não pega o passado como ponte, está fadada a fracassar no futuro que não existe. Porque é atrás que nós vemos as misericórdias, é olhando para trás que a gente vê os livramentos, é olhando para trás que a gente ativa a gratidão, e para frente expectativa, e para frente esperança, e para frente fé. Para trás eu cheguei aqui arranhado, ferido, machucado, mas eu sobrevivi. Então eu tenho que olhar com esses olhares de gratidão. Só que eles não olharam para isso. 320 anos de história de apostasia, 320 anos de história do livro de Juízes, de Israel desviado, sem Deus, sem rumo, sem destino. E eu amo isso aqui. Eu não deveria estar gastando tempo nisso aqui, mas eu amo isso aqui, porque Deus vai mais correr atrás do povo dele do que o povo dele correndo atrás de Deus. E como é que o amor de Deus vai se manifestar? Luta, adversidade, levante. Os povos cananeus se levantando contra os hebreus, como se dissesse
dissesse: não tem mais contrato, não tem mais acordo. É aquilo que era amigo se transformando em inimigo. Era aquele que andava junto se separando. Porque Deus está traindo o seu povo de volta para o seu altar. Para o seu altar. Dá um sorriso, que isso vai ser agressivo, mas vai te curar. Não existe nenhuma perseguição que advenha de Satanás que te coloque num ambiente que Deus vai falar contigo. Se essa perseguição te colocou dentro da igreja, é Deus correndo atrás de você dizendo: volta, volta. Tome a mão de alguém com muito carinho e diga para ele assim: se tu não volta por bem para o altar vai atrás de você. Se tu não volta por bem, a calúnia te traz, a perseguição te traz, a luta te traz, a adversidade te traz. E sabe qual é o símbolo da nossa festa? É que nos perseguiram, mas ainda estamos de pé. Dá um sorriso. Isso é maturidade. Maturidade não se alimenta de aplauso. Maturidade se alimenta de contrariedade. Você quer ser aplaudido, mas não quer ser vaiado. Deus não te chamou para ser rei da popularidade. O Senhor te chamou para viver um propósito. Maldito aparelho. Escuta isso. Deus exigiu os frutos, porque Israel é o lavrador. E quem são os servos? Os profetas. Profetas, não coach. Seja tudo na igreja, menos profeta. Porque o profeta é o cara que é mais mal compreendido no ambiente. Porque ele nunca é aceito naquilo que ele fala. Você vê que quem é profeta não vive no churrasco. E os profetas estão perguntando: cadê os frutos? Só que os lavradores se tornaram tão ruins que matam os profetas. Que os profetas não terminaram bem. Então o Senhor envia outros profetas em maior número do que os primeiros. Foram da mesma forma. Qual é a ideia de Deus? Vou enviar meu filho. Só que a parábola diz que o filho aqui é herdeiro. Diga herdeiro. Grita, diga herdeiro. Aqui na parábola. Mas Jesus não foi só herdeiro. Jesus também foi semente. E existe uma metamorfose que os lavradores não conheciam da semente. Pelo menos na parábola. Ela tem que morrer. Não dê honra a quem não tem honra. Porque não foram os romanos que crucificaram Jesus. E nem menos os judeus. Não honre a eles por essa honra que é dada a Deus. Porque ele poderia ter rogado para que a cruz fosse livre, ou livrado dele. Então não vamos honrar os romanos e os judeus por essa crucificação, porque a cruz não era deles. A cruz era minha. A cruz era sua. A cruz não tinha um tamanho dele, tinha o seu tamanho. A cruz era de Barrabás, porque ele precisava morrer. E acredite, dá um sorriso. Jesus não foi morto na cruz. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Porque o livro de Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque nada pega Deus de surpresa. Eu estou gostando disso aqui. Sabe por que eu estou gostando disso aqui? Porque eu estou falando da cruz. Essa semente tem que cair para morrer e germinar. Olá, Yahamas. Só que ela cai na terra, germina. Qual é a semente que germina em 3 dias? Jesus. Aprende uma coisa. Jesus foi o que mais falou acerca de paternidade. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, não de Senhor. E não é falta de respeito, é proximidade. Parei, gente, não vou pregar mais. Ele disse na oração do Pai Nosso: o Pai é de quem? É nosso. O Pai é de quem? E quem é o Pai? Quem é o Pai?
E você é o que dele? Você é o que dele? Então não existe, Senhor. O relacionamento agora é de pai e filho. Agora dá um grito de glória a Deus para eu te revelar isso aqui. O único lugar que Jesus não chamou Deus de pai foi na cruz. Na cruz ele disse: Deus meu, Deus meu. Por que Jesus chamou Deus de Deus e não de pai? Porque não se mata filho. Jesus na cruz não era filho, era cordeiro, era sacrifício. É por isso que a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para Davi hoje é poder de Deus. Que semente é essa que germina em 3 dias? A nossa teologia é pentecostal, não é? E a gente entende dentro de um viés que provavelmente nos utilizamos da palavra de Paulo, que Jesus gritou: onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas tragada foi a morte na vitória. Mas ao 3º dia essa semente que caiu na terra germinou. E germina gritando João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim não der fruto, ele corta. E quem dá fruto, ele poda para que produza mais frutos ainda. Vós estáis limpos pela minha palavra. E se a minha palavra estiver em você, pede o que quiser, que isso vos será. Deixa eu te dar um segredo aqui. Nós somos esses ramos. Estamos conectados nessa videira. Mas existem 2 coisas que precisa trabalhar na sua mente. Primeiro, não sou eu que corto, é ele que analisa quem produz. Porque quem corta é ele. E o problema não é quando ele corta para arrancar e jogar no fogo, é quando ele corta a vida para não ter mais relacionamento. Aí o galho continua conectado na árvore, mas não produz. Porque tem gente que você conhece que só está ocupando espaço. Dá um sorriso aí, gente. E quem está produzindo? Você acha que você está blindado? Não, eu sou fiel, não vou passar adversidade. Vai podar. Porque a força da árvore está na condição da poda que ela suporta. Quanto mais você é podado, mais você fica forte. Segure a mão de alguém e diga: é por isso que você está preparado para enfrentar uma luta maior do que aquela do ano passado. Porque a do ano passado te preparou para a luta do ano que vem. E a do ano que vem vai te preparar para outra luta. E quanto mais luta você atravessar, mais forte e maduro você vai ficar. Era para dar um glória a Deus. Era para dar um aleluia. Mas escute isso aqui. Vou ter que sair da introdução, se o meu aparelho deixar. Na parábola, eles mataram o herdeiro. Aí o texto vai dizer que o Senhor vai perguntar: e agora o que fará o dono da vinha? Os discípulos vão responder: vai pagar o mal ou a afronta, como se deve ser paga, e vai arrendar. Existe outro contrato de aluguel, a sua vinha a outros lavradores. E você já matou isso aqui. Porque se os primeiros lavradores é Israel, quem são os segundos? Quem é o segundo? A segunda leva de lavrador? Responde, aponta para o alto, aponta para o alto, faz assim. Não, não é um anjo, aponta para o lado, é você, é a igreja. Deus chancelou a terra para a igreja. Uau! A terra não é de quem tranca a rua, porque ele não tem a chave. Vocês estão aí, gente? A terra não é do TCP, do CV, do TRP, do PPP. A terra é dos filhos do homem. O Salmo de número 8, verso 6 diz que nós fomos criados pouco menor do que os anjos, mas o Senhor nos coroou de glória e de honra para nos dar domínio sobre as obras das suas mãos, porque todas as coisas o Senhor colocou debaixo dos nossos pés. O Salmo 115, verso 16, ou 116, verso 15 diz que os céus são os servos do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. De quem é a tua rua mesmo? De quem é aquele apartamento que você mora, aquele prédio? Ah, por que você está perturbado querendo sair de lá se a chave está na tua mão?
O problema é que a gente faz tudo, mas não governa. E eu vou te dizer o porquê. Porque o problema do governo não é você ter poder, você ter autoridade. E a autoridade é fruto de submissão. Você pode pular, rodar, plantar bananeira e revelar CPF, identidade. Isso é poder. Autoridade é quando o mundo espiritual se curva diante daquilo que você... Era para dar um glória a Deus, mas você está calado. Como é que Deus vai dar autoridade para quem é desobediente? Como é que Deus vai dar autoridade para quem não obedece? Eu sei que tem muita gente que tem traumas, que foi criado sozinho, pessoas que não tiveram pai, que foram criados sem pai, foram criados sem mãe, e é ruim mesmo você ter uma voz de comando, obedecer uma voz de comando, mas o trauma do teu passado tem que ser tratado, porque a partir de agora, o teu DNA é diferente, a partir de agora, o governo mudou, a partir de agora, a lei mudou o sacerdote, mudou a lei, então agora, aqui, não me interessa se você é doutor, desembargador, advogado. O que interessa é a sua vida não é medida pelo teu diploma, pelo teu resultado, é medida pela tua obediência. Dá um grito de glória a Deus aí, gente. Eu sou de uma época das irmãs. Eu tenho muito saudade delas, que não falavam português direito, mas não tinha um capeta que ficava incorporado, não. Sou de uma época que as irmãs não tinham essa linguagem rebuscada, não tinha roupinha legal, às vezes não tinha o que comer, mas tinha oração. A gente pisava no umbral da casa de alguém, o Deus já revelava a vida da gente. E é engraçado que essa galera fica falando mal do pentecostal. Essa galera doutorzinha fica falando mal da gente. É tudo maluco, é tudo fanático. Deus não precisa de grito, Deus não é surdo. Mas na hora que o pau quebra, é no meio da gente que eles vêm buscar resposta. É no meio do nosso povo. No meio do nosso povo. O mundo está cheio de gente inteligente, mas está vazio de gente sábia. Quando Jesus foi indagado acerca de separação dessas coisas, ele falou para os acusadores: o que vocês leram no início? Porque muito do que está no início responde que está no presente. Essas questões se leem do início, porque a Bíblia tem um embrião. O embrião da Bíblia é o livro do Gênesis. Muitas vezes uma palavra aparece a primeira vez no Gênesis, ela vai dar sentido em todas as vezes que ela aparecer na Bíblia, no contexto profético e no contexto teológico. Como, por exemplo, vou tomar aqui uma palavra do pastor Maxwell. A primeira vez que a palavra inimizade aparece na Bíblia, ela não aparece no contexto de o diabo falando. Ela aparece no contexto de Deus falando. É Deus que fala que vai botar inimizade. Porque tem coisa que se Deus não colocar inimizade, a gente não quebra aliança, que não deve ter feito. Tem inimigo que não é Satanás que faz, é Deus que faz para te livrar dessa praga. Quem foi que colocou inimizade entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão? Então tem a inimizade que não é da parte de Satanás. Então o que se entende no princípio para que a gente compreenda o tempo da igreja no sentido da autoridade? Deus não criou o homem para adorá-lo. Porque eu me recuso de servir um Deus que está carente depois que os anjos se rebelaram. Eu vou lá no Éden criar alguém do barro e depois vou olhar para ele e vou mandar ele me adorar porque eu estou carente, porque Lúcifer despencou. Deus não está fadado a sentimentos humanos. Você não está calado aqui agora? Isaías capítulo 6 diz que os serafins estão lá.
Deixa eu te dar uma heresia boa aqui, depois o pastor Rogério corrige. A adoração é uma desculpa que Deus arranjou para ficar perto de você. Porque mais você precisa adorar do que Deus precisa receber. Porque a adoração desintoxica a sua alma ansiosa. Quem adora diminui a pulsação do coração. Por isso que a gente por isso que a gente vem para o culto e não consegue ficar parado. A gente grita, pula, roda. Cadê os vasos dessa igreja? Ainda estão aqui ainda? Essa é a desculpa. 29 de Salmos, verso 9. Todos que estão no seu templo, ao seu tempo, digam glória. Deus fez o homem para louvor da obra da sua mão. Mas quando você lê a criação, você vai entender o real sentido da... Estou sentindo Jesus aqui. Qual é o real sentido? Primeira coisa, o discipulado está lá na criação. A primeira coisa que Adão ouviu de Deus quando ele se tornou alma vivente é multiplicar e crescer. Porque quem gosta de nanismo é Satanás. Deus gosta de te ver grande. Mas por que ninguém quer crescer? Porque primeiro, crescer dá trabalho e dói. Então tem gente que tem fobia da dor, por isso não cresce. O livro de Salmos diz que a pior horrenda coisa é quando o escravo se torna senhor. Então o problema não é você crescer, é você evoluir. Está aí ou não? Segunda coisa que Adão ouviu foi dominai. Cresça e domine. Governo. Deixa eu conversar contigo aqui que eu gosto quando vocês prestam atenção. Eu adoro isso. Depois vem a graça. O Espírito de Deus que parava sobre a terra estava no contexto da criação. Você consegue entender isso, né? Façamos. Você consegue entender isso. Só que tem quando Deus dotou o homem no contexto da criação, o Senhor deu a ele 3 atributos que lhe eram peculiares. Não eram exclusivos, mas eram peculiares. Primeiro, quando Adão foi feito alma vivente, Deus deu a ele governo, imortalidade e glória. Por que Deus deu a ele governo? Dominai sobre todas as coisas. E por que deu a imortalidade? Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, ou Anderson, diz que a morte só reinou depois do pecado. Então, antes do pecado, no estado original, o homem era imortal. Aí vai a heresia. Eu acredito que para ele colocar nome no peixe, ele mergulhava. E se a gente está indo de volta para o jardim, você não vai precisar botar gasolina no carro, porque lá tu voa. Dá um grito aí, gente. Você não vai ficar se preocupando com óculos, de mudar a lente de óculos. Lá tu enxerga tudo. Dá um glória a Deus aí, gente. Me ajuda. Só que aqui que está o segredo. O segredo é, por que Deus vinha na viração do dia para poder visitar o Adão? Se você concordar comigo que Deus tinha medo do Adão pecar, é porque você não leu direito a Bíblia. Se nada pega Deus de surpresa, o salmista diz que antes que houvesse uma palavra na minha boca, ele já sabia. Porque Deus é onisciente. O homem não é onipresente. O homem não é onipotente, que são atributos exclusivos de Deus. Eu não estou ganhando nada para dar essa aula de teologia aqui. Mas isso aqui é um segredo. Escute o segredo. O segredo é que nesse atributo, olha para mim, Deus não, quando perguntou a Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabia. É porque como o homem foi feito a imagem conforme a semelhança. Porque a etimologia da palavra imagem conforme a semelhança é o homem que age como Deus. O homem era espelho de Deus, por isso Deus descia no Éden. Porque quando Deus descia, Deus se via nele. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que daqui a um tempo nós vamos refletir a mesma imagem. Então, quando Deus desceu para poder ver o homem e perguntou, onde estás? Não é porque ele não sabia, é porque o espelho que trincou, o espelho embaçou. Porque Deus não quer saber quantos anos você tem de formado, Ele quer saber se Ele se vê em você ainda. Ele quer saber se você canta fazendo melisma, se você conhece nota musical. Ele quer saber se Ele se vê ainda em nós.
Deus está com saudade de um relacionamento com a gente. Sabe o que eu oro todos esses dias? Deus tem me abençoado. Eu não posso negar que Deus tem me abençoado. Eu fui hoje num lugar comer um negócio com a minha esposa. Ela foi pagar um almoço para mim. Vai até chover. Vai cair um temporal. Mulher, quando abre a bolsa para pagar alguma coisa, ou você vai morrer, ou vai cair. Aí eu fui num restaurante bacana que abriu lá na Baixada. O cara chegou, pastor Albert, que tem gente que fala com a gente fala como se tivesse conhecido, mas não conhece ninguém. E aí, varão, mistério, glória! Varão, aí ele falou para mim, pô pastor, você só fica com cara feia. Eu falei, não é porque eu vivo de cara feia, é porque eu sou feio mesmo. Eu pensei que o senhor fosse sisudo, mas o senhor é maneiro, né? Diferente de uma fulana que veio aqui, arrogante, não sei o quê. Eu falei, é porque as pessoas elas não sabem diferenciar o que é ser um instrumento e o que é ser filho. Porque o músico formado, ele toca todo instrumento. Mas quando ele chega em casa, ele só tem o filho que ele gerou com a... Não dá. A gente não consegue diferenciar o Deus que usa e o Deus que apadrinha. O Deus que usa é o Deus que traz paternidade, que cuida como filho. Porque tem filho que Deus não usa. Agora tem bastardo que Deus usa. Porque isso é talento, isso é dom. Pegou isso aqui? Então grava agora no teu coração. O que está acontecendo com a autoridade da gente? Eu vou dizer o que está acontecendo com a nossa autoridade. A igreja evangélica, ela tem a extensão do oceano, mas ela se tornou profunda como uma piscina de plástico. Nós não queremos mais profundidades. Hoje mesmo as irmãs da nossa igreja, da qual sou pastor, estavam reclamando, pastor, acabou o ciclo de oração. As mulheres que pagavam o preço orando, indo para o monte, orando por nós, porque eu sou resposta de oração de mulher de ciclo de oração. Estão morrendo, gente. Estão indo embora. E o que está sobrando para a gente? As meninas preocupadas com TikTok. A galera preocupada em fazer videozinho. O que está sobrando para a gente é o espírito de sensualidade. O que está sobrando para a gente é gente descompromissada, que sabe tudo do Free Fire, sabe tudo da internet, mas não conhece nada do manual da sua existência. A minha palavra é que não é a barricada da tua rua que tem que mandar lá. Não é o traficante que tem que falar que é o dono do lugar. O dono do lugar é aquele que arrendou a terra para a igreja. Mas cadê a nossa autoridade? A gente quer um compromisso descompromissado. A terra está arrendada para nós. Bate o pé no chão aí. Bate o pezão. Essa botinha do Rogério que eu vou levar para casa hoje. Bate no chão. Isso aí não é só para te dar cala e frieira. Isso é marcador de território. Onde você chega, o varão chega contigo também. E a raiva de Satanás é porque você pode não ter ninguém ao teu lado, mas tu não anda sozinho. É por isso que para o crente tudo é mais difícil. Para o filho do cão tudo é mais fácil. Para aquele que arria a obrigação na praia tudo é mais fácil. Para aquele que vai para a cachoeira bater a cabeça é mais fácil. Mas para o crente que não anda sozinho, a palavra é essa: todos os que são amigos de Deus se tornaram inimigos do mundo. Como é que Deus foi o mandatário dessa autoridade? Já estudou a bibliologia? Unções específicas. Aliás, unções não é no plural. Unção específica. Porque quem manda levantar a mão e recebe unção sou eu como pregador. Deus não faz isso. Deus não joga unção avanço. Toda unção é dada pelo propósito.
Quanto maior o propósito, maior a unção. Porque Deus não vai dar unção para quem quer ficar brincando na hora do recreio de falar línguas estranhas. Dão glória, gente. A unção não é para contar piada. A unção é para manietar o valente. É caia. Escuta isso. Escuta isso. Se a terra é um contrato de aluguel, e ninguém me disse a hora que eu tenho que parar, pastor, fala aí, puxa aí. Se a terra é um contrato de aluguel, e se Israel teve um tempo para agir, não somos nós que vamos agir para sempre. Vai vir a hora da cobrança. Vocês estão aí? Como é que se dá? Eu disse que existem códigos na Bíblia. E não é salada de fruta. Jesus contou uma parábola que não é para ímpio. Apesar da aplicabilidade dela, nós usamos para um ímpio, para um culto de evangelismo. Essa parábola é resposta para legalistas. É a parábola do bom samaritano. Vocês estão aí? É o Jesus que fica aí com esse negócio de se relacionar com o pecador. E é difícil mesmo andar do lado de Jesus, que ele é estranho. Ele é esquisito mesmo, ele gosta de andar com gente que não presta. Ele gosta de abraçar gente que está leproso, ele gosta desse negócio. E os legalistas estão dizendo, você não pode fazer isso. Aí ele vai contar essa parábola. Houve um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele apanhou e foi deixado meio morto. Quem é esse homem? Jericó é o caminho, a estrada é uma rota comercial. Jesus várias vezes passou por ali para encontrar o Bartimeu, para encontrar Zaqueu. Ele conta uma parábola exatamente nessa rota comercial, porque era lugar de salteadores, ladrões, bandidos. E esses bandidos ali são demônios, que estão assaltando quem está descendo de Jerusalém para Jericó. Porque não se sai de Jerusalém para Jericó, se sai de Jericó para Jerusalém. Mas a tendência da gente é sempre descer e não subir. E quem desce, apanha. Quem sai debaixo da cobertura de Jerusalém, apanha no caminho. Parei, gente. Segura a mão de alguém e diga, não saia da tua cobertura. Grita no ouvido, diga, não saia da tua cobertura. Eu não estou pregando hoje como assembleano, tá? Eu sei porque que Deus está me dando essa palavra aqui. Escuta isso. No meio do caminho ele apanhou dos demônios e foi ferido. Foi o quê? Foi o quê? Ferido. Aí quem é que veio na parábola? O sacerdote e o levita. É lógico que cada vez um veio. Um de cada vez. Olharam para o cara e passaram de lado. Por que que esse sacerdote, esse levita olhou e passou de lado? Porque eles representam a religião. A religião não quer ter trabalho com quem está ferido. Religioso é legalista. Acha que você se batizou e amanhã você tem que estar pronto. Aceitou Jesus, agora você tem que mudar de roupa. Dá um sorriso. Não dá. Primeiro tem que tratar das feridas. E Jesus tem paciência para cuidar de quem está ferido. Lá vem o samaritano. O samaritano vem passeando no seu cavalo. E cavalo na Bíblia fala de força. Porque Paulo escrevendo aos Filipenses disse que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem para morrer morte de cruz. É Jesus descendo do seu cavalo. É o rei saindo do trono. É a majestade perdendo a coroa. É o Deus se fazendo homem. Era para dar glória a Deus. Ele sai do seu cavalo e tira da sua bolsa vinho e óleo. Diga uau! Vinho e óleo, diga vinho e óleo. Ele precisa tratar das suas feridas com vinho e óleo. Ele trata com vinho para te devolver a alegria. Ele trata com vinho porque isso é vida, é sangue. Ele trata com vinho porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele trata. Tratou com vinho, mas ele tirou o óleo também. E olha, o óleo aqui não é poder. O óleo é escolha. É santificação. É apontar o dedo para falar, te escolhi, te chamei pelo nome.
E aí ele desceu do cavalo, se posiciona como homem para colocar você em cima do cavalo. Porque agora ele precisa te colocar no cavalo para levar você para a hospedaria. Está no texto. Quando chega na hospedaria, ele bate e fala para o hospedeiro: encontrei essas pessoas aqui caídas no caminho do baile funk. Estava indo para o forró. Estava trincado de cocaína. Estava pancado de maconha. Estava cheio de cachaça na cabeça. Estava querendo matar a mulher. Estava querendo matar o marido. Queria tomar chumbinho. Eu encontrei com ele. Tratei com vinho e com óleo. Por que ele tratou com vinho e com óleo? Dá um sorriso. Pergunte por quê. Porque essa parábola diz que não é o pregador que te convence. Antes de você vir para o altar, ele te convenceu primeiro. Bate na mão de alguém e diga: ele te achou escondido do jeito que você estava. Diga: é por isso que o diabo te odeia. Porque ninguém conseguia te achar, mas ele te achou. E disse para o hospedeiro: achei esse cara caído, sem destino, sem vida, ferido, magoado, sem identidade. Cuidei dele. Toma aqui 2 dinheiros. Quantos dinheiros? Quantos dinheiros? Pastor Rogério sabe que o dinheiro é uma unidade monetária para um dia de serviço. Ele não deu 3. Ele não deu 4, não deu 1, ele deu 2. Então esse hospedeiro tem salário para 2 dias. Porque um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como... Quem é esse hospedeiro? Quem é esse hospedeiro? Aonde é a hospedaria? É por isso que vale muito mais quando você se assenta do lado de um pecador do que a mensagem que está sendo pregada. Porque antes dele ouvir a mensagem, ele vê a sua postura. E às vezes você está tão cheio de si que você nem cumprimenta com um bom dia e boa noite alguém que está aí ferido e magoado. Se eu fosse você, não deixava essa oportunidade de passar, abraçava esse cara do teu lado, que aí Deus tem uma palavra de vitória para dar para a sua vida ainda hoje. A igreja, ela tem salário para trabalhar. O apóstolo Pedro foi perguntar para Jesus que tinha deixado tudo para seguir Jesus, e o que ele ia ganhar com isso. E Jesus disse: todo aquele que deixa pai, mãe, tio, herança, terra, carro, dinheiro no colchão e me segue, eu darei nessa vida 100 vezes mais, e ainda herdará comigo a vida eterna. Dá um sorriso. Zaqueu, quando encontrou com Jesus dentro de casa, Zaqueu, sem Jesus pedir: vou restituir 4 vezes mais quem eu tenho defraudado e vou dividir minha herança aos pobres. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Acredite, salvação não é ganhar. Salvação é morrer. Salvação é descer para subir. É morrer para viver. É perder para ganhar. Eu encerro aqui para a gente dar um pulo de grito de glória. Essa é a aplicação. Se a igreja tem 2 dias para trabalho, e eu podia usar aqui o texto de Oséias, porque é uma outra chave. Oséias capítulo 6. Porque Deus está profetizando através de Oséias, tanto para Israel quanto para a igreja. Para Israel ele diz que o Senhor o despedaçou, mas depois de 2 dias o levantará. Esses 2 dias já se acabaram, porque Israel já se levantou. Só não é espiritual, mas ainda já está de pé. Profeta Ezequiel profetizou um tempo de vindouro, que era profetizar a Torá sobre o vale. Então os ossos secos se levantaram. Em 1948 eles se levantaram novamente. E onde é que nós estamos como igreja? Está lá em Oséias capítulo 6. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nós estaremos diante dele. E ao terceiro dia, aliás, ao terceiro dia estaremos diante dele. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele diz assim: ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Tiago vai dizer que o lavrador está esperando ansioso, o precioso fruto da terra, aguardando as primeiras e últimas chuvas.
Onde é que nós estamos aqui como igreja nesse trabalho? Olha para mim. A chuva já desceu. A chave já nos foi dada. O lavrador está esperando. E quando essa chuva desceu, Israel tem 2 chuvas que são altamente proféticas dentro do ambiente profético. A chuva temporã e serôdia. A chuva temporã é a chuva torrencial, para regar a terra, para que o lavrador coloque os frutos. Essa chuva profeticamente já caiu em Atos capítulo 2. E agora nós estamos recebendo a seródia, que é para manter os frutos. Porque não existe uma reunião que a chuva não cai. O problema é que tem gente que está tão acostumada a viver em terra seca que quando a chuva cai não dá tempo de regar. Só que é isso aqui que eu queria falar para você. Escuta isso. Nessa ambiência de termos a chave, de termos legalidade, por que a gente não funciona? Eu tenho uma igreja dentro da favela. Eu sou pastor de uma igreja na favela. Eu tenho um projeto social dentro de uma favela. Eu sei como é que o Estado entra na favela. Existem alguns exageros? Existem. Mas boa parte do que se fala é verdade. Entra com caveira, entra com faca, com pistola, com pistouze, com FAL, com 762, com R15, e entra dando tiro. Porque o Estado não sabe entrar na comunidade. Ele não sabe cuidar. A igreja sim. Porque o Estado pode até ter poder de tirar uma vida. Só a igreja tem poder de devolver. Vocês estão aí ou não? São Gonçalo, município de São Gonçalo. Eu fui pregar no Comesg e os pastores estavam falando entre eles. São Gonçalo, 2, 3 anos atrás, era o município mais perigoso do estado do Rio de Janeiro. Mais perigoso. E em São Gonçalo existem mais padaria, aliás, existem mais igrejas do que farmácia e padaria junto. Mas por que o município continua sendo perigoso? Porque o problema não é a igreja. São os crentes que colocam a culpa na igreja por eles não funcionarem. Sumiu, glória a Deus, gente. Sumiu. 80% do nosso país é cristão. Você sabia disso ou não? Cristãos entre protestantes e cristãos católicos. E por que a gente está vivendo essa pouca vergonha? Porque a gente não exerce o nosso poder de autoridade. A gente entregou a política na mão de Satanás e agora a gente está com dificuldade de tomar de volta. Sumiu, glória a Deus. Pastor está falando de política, eu não estou falando da Bíblia. Porque Deus constituiu reis, profetas e sacerdotes. Reis e sacerdotes eram políticos. Esther era política, José foi político. Sumiu, glória a Deus mesmo. Davi era político, Saul era político. Moisés foi livre de um decreto político. Cresceu dentro da casa de um faraó político. Jesus foi livre de um decreto político. E quando o corpo dele estava na cruz, quem livrou ele de lá? Um político senador. Ai, calachema. Igreja não tem político de estimação. A gente tem político que respeita os nossos princípios. Se não respeita o nosso princípio, porta da rua é serventia da casa. Porque aqui é Deus acima de tudo, a nossa família, a vida e a presença de Deus. Não dá pra gente falar da vida aqui e votar num abortista. Não dá pra falar da vida aqui e deixar o seu filho ser influenciado por um movimento dentro da escola e da faculdade. Ou você toma essa chave de volta, ou Satanás vai destruir a tua casa. Eu encerro agora aqui. Eu estou falando de chave, né? Parece até uma mensagem triunfalista. Mas eu encerro aqui de verdade. O aparelho cortou minha boca toda, esse demônio. Não dá, coloquei hoje. E paguei caro. E olha que é só a parte de baixo ainda. Imagina, deixa pra lá. Eu vou arrancar isso aí no alicate quando chegar em casa. Tu arrancou também?
Ah, olha para mim. É porque não tem dinheiro para botar aquele transparente. Falei, eu quero esse aqui transparente, 12 mil. Tá? Não, eu quero o mais barato. Baixa renda. Escuta. Um dia Jesus foi fazer o seu Vox Populi. Ele não precisa de popularidade, mas ele precisa saber quem está andando com ele. Você concorda? Ele sabe quem anda com ele, mas é quem anda com ele que precisa saber quem é. Amém ou não? O que o povo está dizendo que eu sou? E para fofoca os discípulos rapidinho, né? Estão dizendo que o senhor é João Batista. Dizendo que o senhor está roubando as mensagens de Elias e pregando ela tudo por aí. Jesus rindo pra caramba, dizendo, e agora vocês que andam comigo, quem eu sou para vocês? Para fofoca todo mundo fala, mas para declarar quem ele é. Aí Pedro, pastor, Pedro é muito doido, né? Tem um montão de Pedro aqui hoje, né? Pedro é muito louco, dizendo assim, eu não sei esses caras aí, mas eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então vai chamar esse cara no canto e falar, eu vou falar só contigo porque ele não merece ouvir. Eu vou te dar uma chave. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou. Se ele não foi batizado no Espírito Santo, estava nesse nível de revelação, é por isso que depois que ele foi batizado, quase 3.000 almas depois da pregação. Porque Jesus potencializa aquilo que é bom. Para de ficar investindo naquilo que é ruim, cara. Naquilo que é ruim não dá. Se você for chamado para jogar de lateral, não fica jogando no meio, não. Rapaz, isso aqui é mentoria, cara. Escuta. Jesus chamou você para cantar, está querendo pregar, tomando o lugar do pregador? Sai fora. Fica no seu quadradinho e vai ser feliz. O Rogério é pregador e sabe disso. Ele vai pregar por aí e fica os cantores querendo pregar, esses demônios. Não tem chamado para pregar, não prega. Deixa quem foi chamado para pregar, pregar. Por isso que eu gosto da Shirley. Ela já chega pegando o microfone, já cantando e acabou. Porque Jesus me deu. Vocês conhecem essa daqui? E essa aqui, vocês conhecem? Meu irmão, canta o negócio. Canta. Você tem que dar graças a Deus que o povo já está querendo te ouvir. Porque você já veio cantar aquilo que a gente ouve na rádio. Ninguém ouve uma mensagem repetida, mas louvor a gente gosta de ouvir repetido. Para a gente que é dislexia, mas deixa... mas deixa para lá. Vocês me perturbam mesmo. Depois de 40 anos ele fica sem filtro, gente. Ele perturba. É, pastor Pedro? Pedro é meu amigo há 70 anos. Escuta isso aqui para a gente encerrar agora. A menina que canta pode até subir aqui para cantar, que a gente vai orar. Minha filha não nem quer levantar, então deixa que eu canto. Vou estragar, vou virar meme. Já tem um montão aí, já mais um. Cuidado, hein, tecladista. Cadê o tecladista? Cuidado comigo. Não te pedi para tocar agora não. Mas enfim. De mensagem vocês não lembram de mim não, mas de meme vocês lembram. Escuta isso aqui. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Por isso a ti te digo que tu serás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eis que te dou na mão a chave que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Agora, se tu não der glória a Deus, eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Mas escute isso aqui. Primeira coisa, Jesus está falando, eu te conheço porque tu é filho de Simão. Eu sei de onde você veio. Mas agora eu estou te dizendo, por aquilo que você falou de mim, eu vou falar de você também. Porque muito do que Jesus precisa falar de você condiz com aquilo que você fala dele. Amém ou não? Por você me conhecer, eu te digo, eu te conheço também. Hoje tu é filho de Simão, mas amanhã tu será Petrus, é fragmento de uma rocha. Petrus é fragmento de uma rocha, porque Jesus disse, sobre esta pedra, ele está falando dele. Por que ele está falando dele? Porque a parábola que nós lemos diz que a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem é essa pedra angular? Jesus. Então Pedro não é a pedra, ele é o fragmento. É sobre essa declaração
Dá um sorriso aí. Está embolado? Não está não. Sobre essa declaração, por quê? Você já foi ali para o lado de Magé, subiu a Serra de Teresópolis, você já viu as pedreiras que tem ali? Quem já viu pedreira? Aqui tem pedreira de Jacarepaguá, Jabura ali na região da Zona Oeste tem. A pedreira é uma veia de uma rocha que você pode explorar até 30 anos, dependendo do contrato que você faça. 30 anos de exploração. Aí você pode tirar granito, você pode tirar mármore, mas você pode explorar até 30 anos, porque ela é uma veia de uma rocha. O cara chega lá com a dinamite, explode e depois pega o fragmento da pedra e coloca no triturador para pedra 0, pedra 1, pedra 2. Se você fizer um exame dos fragmentos que foram resultados da explosão, você vai ver que ele tem a mesma composição da rocha. Jesus está dizendo para Pedro que a igreja teria a mesma composição daquilo que ele era. É por isso que ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer. Dá um sorriso. Por quê? Porque se Jesus é essa pedra, a parábola considera Jesus como pedra angular. Quem já viu uma pedra angular aqui? Levante a mão. Não é pedra fundamental, é uma pedra angular. Quem já viu? Vou te mostrar como é que é uma pedra. A galera que ama a pirâmide financeira sabe muito bem como é que é uma pirâmide, né? A pirâmide funciona assim: poucos no topo e muitos na base. Vamos lá que você vai ganhar. E outro passa. Vamos lá. Aí quem te chamou primeiro vai subindo e você só e vai. Beleza. Isso já é desde o tempo dos gregos. Os gregos consideravam os deuses dessa forma. Eles eram a base e a divindade, que na maioria das vezes era homem, ficava no topo. Quando Jesus fez essa declaração, ele inverteu a pedra. Agora não é um no topo e muitos na base. Agora inverte a pirâmide. É um na base. É ele na base. E você? Quem sustenta isso aqui? Quem mantém essa porta aberta? Quem te sustenta espiritualmente? Então não é você que sustenta isso aqui, é ele na base. E a igreja topo. Agora olha para mim. Segura a mão do teu irmão para a gente encerrar. Eu estou arrepiado aqui. Fala para ele: é assim que funciona a autoridade. Diga: Jesus disse que a chave está na nossa mão, mas o que ligar na terra seria ligado no céu, e o que desligasse na terra seria desligado no céu. Fala: entendeu a ordem das coisas? Não é o céu que funciona primeiro, não é o céu que faz primeiro. Diga: é a terra que demanda o que o céu vai fazer. Se tiver ligado aqui, não tem Satanás que resista o avanço da igreja do Senhor. Por isso, olha para mim, que esse termo que Jesus usa, igreja, pela primeira vez, que a gente chama de eclésia. Chama de quê? Ou eclesia. Não é uma reunião de um povo chamado para fora. Eclesia já era conhecido entre os romanos, por isso Jesus usou esse trocadilho. Porque os eclésias eram agentes infiltrados. Advogados, médicos, doutores, que os romanos enviavam sobre as cidades das quais eles gostariam de tomar. E quando a senha era gritada, a eclesia, a cidade não era tomada de fora para dentro, porque a única coisa que eles não queriam era peleja. A cidade era tomada de dentro para fora. Você acha que você tem um nível intelectual mesmo suficiente para trabalhar onde você está trabalhando? Você acha mesmo que foi a sorte que te colocou lá no emprego? Foi a sorte que te botou no prédio que você está morando? Não, Jesus te trouxe aqui para dizer que você é um infiltrado. Que a gente não vai precisar pegar na espada para poder derrotar o Satanás. Você já está lá dentro. Vai ser de dentro para fora. Segure a mão do teu irmão, diga assim: se você sair daqui debaixo da autoridade, se prepare para os lugares que Deus vai te colocar. Se prepare para os lugares que Deus vai te colocar. Diga: Deus tem poder de colocar na prefeitura, no governo do estado,
no Palácio do Planalto, nas embaixadas. Deus tem poder de te dar acesso. Então quem quer essa autoridade, levanta dessa cadeira para adorar o Senhor. Aí fica a gente: não, pastor, é porque está difícil, é porque é muita luta, sabe? O diabo está se levantando contra mim. Dá um glória, porque o diabo está se levantando. O diabo é o teu termômetro a partir de hoje. Vocês estão aí, estão vivos? Pergunte por quê, pergunte por quê. Porque o diabo sabe quando o céu está se movimentando em favor de alguém. Ele pode não estar vendo o que Deus está fazendo no teu futuro, mas ele sabe quando o céu está se movimentando em direção a uma casa, a uma igreja. E como ele não pode parar o decreto que Deus já liberou sobre a tua vida, quem é que ele quer parar? Quem é que ele quer parar? Quem é que ele quer desanimar? Você. Mas no grito de glória dessa igreja, o desânimo vai morrer afogado em poça de água, mas você não vai parar. Rogério, cadê o pastor? Pastor, olha para mim, pastorzão. Rogério. Oxe, outra dimensão. O senhor sabe o que é comunidade? Você sabe o que é favela? Uma vez eu fui tirar um garoto da boca de fumo, lá na FICAP, lá perto da FICAP, você conhece? Tá morando na Barra agora, mas tu também tem um pezinho lá na favela, né? É, tem um pezinho lá. Quem é da favela tem um pezinho. Os moleques falaram para mim que era para eu meter o pé, porque eles iam matar o garoto que tinha roubado 200 e poucos reais da barraca de um crente. E o crente caguetou pro dono da boca, em vez de falar com a mulher que era crente. Porque tem crente que acha legal ter parceria, né? Qualquer coisa fala com o bandido, qualquer coisa fala com fulano. Eu conheço Bertano. Você tem que conhecer Jesus. Porque da mão do homem, Jesus te tira. Da mão de Jesus não tem homem que te arranque. Fui lá. Estava eu e o Anderson, meu filho. E o cara cheio de marra para cima de mim. Não, mete o pé porque aqui é nós. Eu lembrei do Vanderlei, do Delay. Não é nós nem a gente. Eu falei, cara, deixa esse moleque comigo que eu vou tratar dele. Já deu um soco na cara do garoto, já arrancou já o sangue. E a mãe gritando, o pai gritando, a favela toda. Eles pegaram o moleque, amarraram, botaram dentro de um carro roubado e levaram lá para a porta da ponte, que atravessa para ficar, da favelinha para ficar. Eu olhei para o meu filho e disse assim, lascou, porque eu nunca vivi isso. Aí meu filho falou, pai, o que a gente faz? Eu falei, a gente já tem um não, vamos tentar um sim. Fui atrás do cara. Ali naquele momento, tinha 10 meses que eu tinha perdido o Lucas, meu filho. Eu entendi o porquê que eu recebi aquela coragem. Porque quando você está sentindo dor, você vive anestesiado para outros sentimentos. O perder para você é lucro e o viver é ganho. É por isso que às vezes não dá para Jesus tirar a dor que você está sentindo. Porque a dor é que te encoraja. Aí, Rogério, eu fui lá atrás. Minha vida já não é preciosa, eu fui atrás. Já juntou mais de 15 traficantes, a favela já toda foi atrás. Eu fui atrás marchando. Na carne, mas eu fui. Olhei pro cara e falei, mano, deixa o moleque comigo, vou levar pro centro de recuperação, cara. Pô, eu tô aí orando por vocês aí, de boa. Pastor, mete o pé. Mete o pé porque não tem ideia. Mete o pé, vai cuidar da tua igreja. Aqui não tem ideia. Aí, eu sou sanguíneo. Você é sanguíneo também, não? Não, eu sou sanguíneo. Não é. 20 anos te conhecendo, não é sanguíneo. Então, uma palavra de oferta dessa aqui, até eu dei oferta. Se não der oferta, ele briga comigo. Toma aí, toma tudo, carteira, leva tudo. Eu fui e fiquei irritado. Porque eu sou um camarada que eu tenho dificuldade de dizer não, por isso que eu me enrolo. Mas também quando é para correr atrás do sim, eu vou. Eu sou meio que determinado, eu fui. E comecei a vociferar. Falei, não tem mais ideia. Se vocês não largarem esse garoto para eu cuidar, eu vou parar de orar por vocês,
porque o projeto ali sou eu que tomo conta, os filhos de vocês que estão lá, eu fico orando para Deus livrar vocês aqui da morte, e vocês ficam com essa palhaçada, e virei as costas, a perna assim, ó. Depois que fala, meu irmão, a palavra não volta para trás. Virei as costas, eu falei, esse cara vai me dar um tiro. Meu filho também aqui, ó, meu filho. Vamos, pai, vamos embora. Esse cara começou a pedir pistola. Eles tinham arma lá. Ele começou a pedir pistola, todo mundo chorando. Aquele desespero, eu fiquei como daqui na metade do plenário aqui da igreja. E fiquei olhando. Ele me dá uma pistola, com uma garrafa de cerveja na mão, me dá uma pistola. Ele ficou com raiva porque ninguém deu. Ele pegou um anel que ele tinha, deu outro soco na cara do menino, que é o Gabriel. Cortou outro supercílio do garoto. E a raiva que ele teve, Deus transformou em vitória para minha fala. Ele ficou com tanta raiva que ninguém deu arma para ele, que ele falou, pastor, pega esse moleque aqui agora, porque o teu Deus acabou de dar um livramento para ele de morte. Leva ele para casa. O infiltrado, eu já dei uma banda no moleque, linguagem de favela. Não vou fazer isso aqui na freguesia, né? Já dei uma banda, aceita Jesus. Vamos embora, aceita! Todo mundo tem que aceita! Já peguei outro também, aceita! Orei por eles, cuidamos deles, e eles foram preservados da morte. Voltaram para a boca. Mas naquele momento, ele ficou pelo menos 1 ano crente. O que eu estou dizendo com isso? É porque não dá para a gente ficar tirando onda de dondoca. Porque a autoridade não se manifesta pela aparência que a gente tem. Anda bonitinho, anda na moda, mas não fica cheio de não me toque não. Quebra o salto, descabela o cabelo, rasga a camisa, mas deixa Deus te usar. A gente vai para os lugares aí, que aquelas mulheres, que aquelas bolsas da 25 de março. Aí a gente vai na favela, tá aquelas mulheres que não escovaram nem o dente. É que o varão vai te pegar. Eu sou da época, pisa com cuidado na casa do Senhor, porque ela, aqui dentro tem um anjo, ele é fiscalizador. Lembra disso? E a gente já entrava. A gente já entrava na igreja, já. Quem estava na carne entrava no mistério. Quem estava no mistério já chamava para dançar. Era profecia, visão, revelação. Por isso que eu vim pregar aqui hoje nessa igreja. Aqui não é uma reunião de patricinhas e playboys. Aqui é celeiro de profeta. Tome a mão do teu irmão. Fecha esse corredor. Deixa eu ver se ele está ligado mesmo. Eu quero 15 crentes orando em línguas. 15 crentes orando em línguas. 15 crentes orando em línguas. Sai da carne, sai do físico. Entra nessa porta que Deus está.